dar início à nossa reunião, né? Então, para que a gente possa se ambientar, para que a gente comece a compartilhar essas boas vibrações, nós vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, trazendo uma mensagem do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje é para o alvo. Prossigo para o alvo, nos disse Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. E ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, e desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre, é a união divina do discípulo com o Mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete, debalde ainda a Jesus, mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desesperos, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzido por espetáculos fugazes, nas numerosas estações da jornada espiritual. E por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados, como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Então, vamos orar, né? Unindo nesse momento os nossos pensamentos, ou elevando a Ti, Senhor, Mestre, amigo, irmão de todas as horas, de todos os nossos dias. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecê-lo, Senhor, pela certeza de que se faz presente em nossas vidas. Apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas desesperanças, apesar da nossa rebeldia, o Senhor continua todos os dias a nos acolher, a nos abraçar, a nos orientar, através dos mentores amigos espirituais que carregam a bandeira do Evangelho. É a isso que temos a agradecer, Senhor. Sabemos que o momento é um momento difícil para nós, humanidade, pois é um momento justamente que nos chama a atenção a natureza, o próprio universo, para a necessidade de nos enxergarmos como realmente o somos, seres espirituais em processo de evolução, em processo de busca. É claro que para nós, Senhor, esse impulso ainda é difícil, mas precisamos agradecer, principalmente por conhecê-lo. Quando há tantos senhores que estão atravessando essa jornada, sem ainda terem consciência de que são filhos de Deus e, por isso, são seus irmãos. Agradecemos a possibilidade de estarmos juntos nessa tarde,
Agradecemos que cada um dos nossos lares, Senhor, neste momento, se transforme em uma extensão da nossa casa amada Sociedade Espírita Jorge. A ela toda a nossa gratidão e o pedido, Senhor, que as suas energias sejam reforçadas para que ela continue irradiando a todos aqueles que necessitam. Não só os seus trabalhadores, mas a todos que necessitam e que estejam em seu plano de trabalho e de ação. Muito obrigado. Que possa envolver nosso amigo Cláudio, que ele seja, na tarde de hoje, mais uma vez, esse instrumento saudável a nos lembrar de Jesus e nos dando, Senhor, a oportunidade de, mais uma vez, nos instrumentalizarmos nessa busca, nessa prática do bem. Muito obrigada. Graças a Deus. Bom, então agora nós vamos passar a palavra para o amigo Cláudio, que vem compartilhar conosco o estudo em torno do tema Ganhar ou Perder segundo Jesus. O estudo de hoje será baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 39. Minha gratidão a você, Cláudio, a palavra é toda sua. Obrigado. Boa tarde, queridos irmãos. Paz de Jesus para todos nós agora. É com muita alegria que retornamos para mais um estudo do Evangelho de Jesus à luz da nossa doutrina espírita. Fazemos todas as terças-feiras, são as terceiras terças do mês, em que já há algum tempo estamos juntos fazendo essas reflexões evangélicas. O tema de hoje, ganhar o perdão com Jesus, ele está fundamentado num versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Eu mencionei o versículo 39, mas nós vamos para o versículo anterior, que aí, então, o sentido vai ser completado com o 39. Então, Mateus capítulo 10, versículos 31 e 39, nós temos o seguinte texto: quem toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E perder a sua vida, por amor a mim, achá-la. Bom, nesse versículo, Jesus utiliza um jogo de palavras que ao pé da letra, interpretar ao pé da letra, pode nos trazer uma compreensão não precisa do que ele quis colocar. Porque uma questão que nós fazemos, assim, ao refletir sobre a nossa vida ao longo do tempo, isso é uma coisa muito comum que eu faço desde pequeno, né? Sempre tirava de momentos para dar aqueles mergulhos e refletir das coisas que aconteciam. O que eu percebi desde o começo é que nós estamos diante de uma vida em que nós somos levados constantemente à confissão. Isso faz parte da sociedade ocidental, nosso tempo. Talvez em outras eras fosse assim também, mas adaptar à realidade de cada mundo, né? Mas o que nós sempre percebemos foi isso, um ambiente de competição. Quando nós vamos para a escola, quando depois para o mercado de trabalho, no convívio com as pessoas à sua volta, sempre existe aquele sentido de competição. E essa é uma questão que sempre me incomodava um pouco. Eu me lembro até, é muito engraçado isso, né? Eu jogava futebol, a gente jogava partidas peladas, a gente jogava para ganhar o jogo, essas coisas assim. Mas na época que eu fazia natação, eu fazia natação mais por exercício mesmo, né? E, de repente, foi colocada uma competição ali. É engraçado, naquele dia, eu não estava preparado para participar de uma competição. Achava aquilo tão assim, de um propósito. E aí eu participei, né? Que todos os alunos tinham que participar, mas eu participei com um empenho de competição. E aí depois alguém me perguntou por que eu estava desanimado. Eu fiz assim, porque eu não vi sentido naquele tipo de competição ali. Foi uma questão de momento, alguma coisa que me pegou.
aquilo ficou marcado na minha vida, porque ao longo do tempo eu tive que me ver diante de competições, né? Trabalho, enfim, em todas as situações em que nós vamos nos colocando. Aí eu procurei, em torno disso, com aquilo que eu vinha estudando, aprendendo no Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, que eu poderia dar outro direcionamento a essas questões. Que eu poderia realizar todo o meu projeto de vida, toda a minha programação encarnatória, com responsabilidade, com empenho, mas não no sentido de competição, mas no sentido de agregar, de partilhar os conhecimentos que vão adquirindo, né? Então, isso tudo começou a me fazer pensar de uma outra maneira. E essa passagem de Jesus ela é interessante, porque ela nos faz refletir sobre isso. Quando ele coloca aqui a questão do quem achar sua vida, perdê-la, quem perder sua vida por amor de mim, achar, a pergunta que estamos fazendo é o que nós estamos procurando na nossa vida? Né? Para sermos vencedores ou para sermos perdedores? E aí deparo com um texto magnífico de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. Né? Não se pode... meu reino neste mundo. No item 5, capítulo 2, item 5, Kardec vai falar sobre ponto de vista. E aí ele apresenta um texto em que ele faz uma explanação da maneira como cada um vai lidar com a vida. Qual o ponto de vista que ela vai, então, partir para poder realizar a sua trajetória. Em cinema, por exemplo, ponto de vista é quando a câmera ela é colocada, a filmagem é feita como se a câmera apresentasse o olho daquele personagem ali. Então, como ela seguindo, vai filmando a cena como se fosse o olho da pessoa. Aquilo é chamado ponto de vista. Então, a maneira como eu vejo as coisas, como eu interpreto a realidade, como eu faço a leitura dos fatos da vida, tudo isso é ponto de vista. E esse ponto de vista, ele tem dois direcionamentos, um material e um espiritual. Aí que está a questão posta para todos nós. Acredito que uma grande maioria não se dá conta disso, porque é que eu falei no início, já entra no mundo competitivo em que ela é instada a ser uma vencedora e aí as pessoas vão se envolvendo com esse tipo de situação e não se dão conta do que vai ser realmente a vida. Não tem tempo para fazer o autoexame, o autoconhecimento, que é muito importante ao longo do dia de nós darmos essa parada para podermos refletir em relação aos atos que estão ocorrendo à nossa volta, aqueles que atingem direta ou indiretamente, os que repercutem na nossa vida, inclusive nas questões emocionais, psíquicas, em relação ao futuro, ao nosso bem-estar, nossa segurança. Então, são questões que nós precisamos estar permanentemente examinando. Porque, diante dos fatos, diante das situações, nós temos as nossas reações. E essas reações elas precisam ser muito bem trabalhadas para que não enveredemos por um caminho que não seja bom para nós. Então, Kardec vai colocar isso bem. Eu fiz apenas alguns destaques para dar uma lida rápida de momento. Ele diz, o parágrafo, pela simples dúvida da vida futura, o homem centra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do poder, dedica-se inteiramente ao presente. Esse dedicar-se ao presente, ele tem uma conotação que nós vamos examinar. É aquele que quer fazer tudo o que acha que precisa fazer num momento só, aproveitar o máximo possível. Aí nós vamos ver o ingrediente da ansiedade
antecipando os passos da própria vida. Porque em estudos anteriores, e nesse vou voltar a falar, a questão do aqui e agora ele é fundamental, mas dentro de uma observação mais cuidadosa, no seguinte sentido. Aqui, por exemplo, é onde sempre a gente vai estar. Não importa se esteja aqui no Rio de Janeiro, ou se eu vá para Portugal, se eu vou para a Ásia, onde quer que eu esteja, eu sempre vou dizer, eu estou aqui. Então, no que diz respeito à individualidade, o que é o nosso lugar de maneira? Pode ser nessa posição, Senhor, mas estaremos aqui. Em relação ao tempo, o agora. Por que o importante é agora? Porque é no agora que todas as ações se desenvolvem. Então, no agora, nós estamos colhendo as semeadas passadas, mas, ao mesmo tempo, estamos semeando para colheitas futuras. Então, as ações se dão exatamente no agora, que é diferente de voltar a sua vida no presente, no sentido de aproveitar do ponto de vista material. Esse sentido do agora que eu coloquei é uma visão, é um ponto de vista espiritual. Porque tivermos a consciência, não nos cair nas armadilhas da ansiedade. Porque o que é ansiedade? Ansiedade são situações que estão lá na frente, que muitas das vezes nos preocupamos antecipadamente, aquilo começa a ocupar um tempo muito grande, um espaço muito grande na nossa mente, quando, na verdade, estamos deixando de realizar a tarefa agora. Porque a questão que está na frente, ela precisa das ações do presente para que, quando aquela situação torne o nosso presente, estejamos preparados para enfrentá-la. Se anteciparmos tudo isso, nós vamos simplesmente deixar de construir um caminho. E aí não vamos ter êxito. É muito provável que não tenhamos êxito em relação a isso. Isso não significa que não devamos nos preocupar com o tempo futuro, com o porvir, com os projetos de vida, né? Que isso tudo parte. Mas ver o que está à frente, antecipadamente, é uma armadilha nesse sentido. Então, Kardec, terceiro parágrafo, foi o seguinte: do ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agita ao seu redor. O mal que atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que, dentro de uma cidade, vê tudo grande ao seu redor. Porque assim, estamos no meio da cidade, no meio de todas as coisas, dos prédios das pessoas. Qual é o nosso campo de visão? O campo de visão é esse campo que cerca. Então, todas essas questões que estão acontecendo ali passam a ter uma dimensão única para nós. Agora, quando nos elevamos, e aqui ele diz, né, aos cidadãos eminentes, mas subindo a montanha, tudo parece pequeno. Ou seja, subir a montanha começamos a ver tudo alto, porque aí temos no que no cinema se chama plano geral. Temos tudo no plano geral. E aí vamos ver todo o cenário de uma forma só. E aí estaríamos presos às circunstâncias daquele momento. Então, percebe a diferença do aqui e agora, mas dentro de um contexto espiritual, por viver o aqui e agora, num contexto espiritual, como subir a montanha. Não está ali, no meio da confusão, em que nós vamos só ver o que está ao nosso redor, porque nós precisamos ter a visão ampliada, até mesmo para direcionarmos os nossos passos. Mas as ações estão aqui, né? E mais adiante, ele vai dizer: a unidade, como as estrelas no céu, se perdem na imensidade. Então se percebe que grandes e pequenos se confundem como formigas no monte de terra.
que operários e poderosos são da mesma estrutura e ele tenta, das criaturas efêmeras, que tanto se esforçam para conquistar uma posição que os eleva a pouco, e por tão pouco tempo, porque tudo é efêmero. E quando nós buscamos essas questões que são efêmeras da vida, seguir o ponto de vista espiritual, nós vamos ter situações que elas são transitórias, que não nos vão dar condições de, no futuro, experimentarmos aventuras espirituais. E assim é assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre a razão inversa da fé que se tem na vida futura. Isso não quer dizer que a questão da riqueza ou pobreza sejam determinantes para nos colocar neste ou naquele patamar. Tudo é a forma como lidamos diante das oportunidades que Deus dá, diante dos instrumentos que Deus coloca nas nossas mãos para podermos, então, desempenhar as nossas atividades, aquilo que está programado. Nós vamos lembrar, nesse caso, da parábola do rico e do Lázaro. Eu estou com essa parábola do trigo e do joio na cabeça há muito tempo. Os nossos estudos estão muito voltados para essa questão da transição planetária. E essa era é a era do trigo e do joio, né? A era de que tudo fique claro, haja separação. Então, eu, assim, matufar a parábola do trigo e do joio. Mas vamos ver a parábola do rico e do Lázaro. É uma parábola muito interessante, simplesinha, porque nós vamos ver que dois personagens dessa história, né? O Lázaro e o rico. Sendo que o pobre mendigo que fica na porta ali do rico tem um nome, se chama Lázaro. Então, você vê que vocês veem Jesus onde fica a ordem natural da vida material, né? Aqui o mais importante é aquele que tem proeminência, aquele que ocupa um cargo, aquele é um artista muito famoso, esse todo sabe o nome. Mas o irmão que dorme ali na escada da nossa rua já há um tempo, sequer sabemos o seu nome, né? Na parábola de Jesus, o pobre tinha nome, se chamava Lázaro. O rico, que mora naquela mansão, que vivia assim, voltado para o uso da sua riqueza no só vistoso material, esse aí, na parábola, não tinha nome. Chega um momento que ambos desencarnam, né? E lembro que o Lázaro, ele era antigo, tinha feridas, o único que conseguia aliviar a aflição das feridas dele era o cachorro dele, né? E se contentava com as poucas migalhas que lhe dão ali, e vinham da casa do rico. E o rico sempre participando de banquete, sempre com a mesa lá, sempre com todas essas cercados de luxo. Aí ambos morrem. E a surpresa do rico, porque ele se vê lá no que chamam de Sheol, aí, olhando acima, ele identifica Lázaro na esfera superior, de acordo com o entendimento dos judeus, no seio de Abraão, junto com o grande patriarca, o principal patriarca do hebreu. E aí ele pede para que Lázaro venha ajudá-lo, e aí tem aquele diálogo maravilhoso. E o que fica da história é que aquele que se achava grande, que de tantos recursos aproveitou a vida desse ponto de vista material, aproveitando tudo aquilo que o dinheiro poderia lhe oferecer, de luxo, de riqueza, de prazeres, quando chega no espiritual, ele chega diante de uma realidade, ele se vê um verdadeiro mendigo. E aquele que era mendigo na vida material, passando por suas experiências dolorosas, está no seio de Abraão. Isso quer dizer que a posição de rico, invariavelmente, vai nos condenar às regiões de sofrimento da espiritualidade. E que a do pobre, do miserável, vai ser nas esferas inferiores. Tudo vai depender da forma como lidamos, como fazemos, como trabalhamos a nossa experiência encarnatória. Porque se experimentamos a riqueza, na nossa programação encarnatória estava essa questão. E aí que precisava ser testado é como vou me desempenhar nessa condição.
conseguirei ser humilde, conseguirei ser caridoso, conseguirei dar oportunidades para aqueles que precisam de oportunidades para ter um lugar ao sol. Essas são as questões que são colocadas. E aquele que passa por dificuldades, muitas vezes pode passando por expiações, quitando seus débitos, e muitas das vezes, caso da história que dá a entender, passa por tudo de forma resignada. Sofrendo, mas de forma resignada. Tendo o alento cachorrinho dentro das feridas que trazia livro para ele, a migalha que vinha para matar a fome, talvez ele desse muito valor às questões ali, uma gratidão grande. Então, isso vai nos dar o posicionamento. Porque, da mesma forma que, numa dificuldade, se eu quero revolta, eu estou fazendo mal na experiência migratória. Porque eu não aproveitei aquela oportunidade que me deu para a cadeia. Passei o tempo todo reclamando, voltar, não aceitando aquilo. Ou então, de provas que são colocadas para testar o conhecimento, tá, até que ponto nós evoluímos. Então, não seguimos lidar muito bem com isso, nós não estamos avançando no nosso processo. Isso vai nos colocar diante daquilo que é a aposta do tema, ganhar ou perder. O que efetivamente estamos ganhando? O que efetivamente estamos perdendo? Então, dentro desse ponto de vista espiritual, que aqui, para encerrar nesse parte aqui, aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre, ao perder tudo que possui, cai em desespero. Então, percebe que Kardec aqui entrelaça questões materiais com espirituais e aí inverte a situação e nos coloca o que significa um ganho ou uma perda. Então, essas são as questões que Kardec coloca nesse texto que vão ao encontro que Jesus coloca aqui. E aí, em Mateus, um pouco mais adiante desse ponto que nós lemos no início do estudo, Mateus 16, 24 e 26, ele vai repetir um pouquinho uma parte do que nós lemos, mas ele vai acrescentar algumas questões. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa de sua alma? Então, voltando ao versículo 24, se alguém quiser vir após mim, ou seja, seguir aquilo que Jesus nos ensinou, as suas pegadas, que são os ensinamentos do Evangelho, renuncie a si mesmo. Ou seja, nós temos que renunciar a todos os objetivos exclusivos materiais, em função do cumprimento dos objetivos espirituais da nossa encarnação. E aí voltamos à questão 72 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Trabalhar pelo nosso progresso intelectual e moral, evitando as vicissitudes da corpórea e também contribuindo com a parte que cabe na construção da obra de Deus. Então, isso é renunciar a si mesmo. Não é renunciar à individualidade, não é renunciar aos projetos profissionais, às questões que isso também traz, porque a profissão faz parte da programação encarnatória. Ela pode ser exercida desde um ponto de vista espiritual, que é o nosso progresso das pessoas a que servimos através da nossa profissão, e também buscamos o sustento material, receber nosso salário digno, o suor do esforço, e aí, então, nós conjugamos as duas questões que são absolutamente harmônicas, as necessidades materiais e os objetivos espirituais da relação. E aí, depois, no versículo 5, ele diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Ou seja, que concentra a sua vida apenas nos objetivos das conquistas materiais,
está perdendo a oportunidade do objetivo espiritual do progresso. Agora, quem está consciente dos objetivos espirituais da encarnação e usando todas as questões da vida material como instrumento de Deus, ou algo que Deus nos dá para usufruto, e aí nós vamos achar nossa vida, porque vamos encontrar o caminho para darmos passo adiante da nossa revelação. Então, vendo as coisas que estão acontecendo nos tempos de hoje, e fomos obrigados a fazer uma parada, né? O mundo sofre de mão. É claro que tudo não está parado, mas não está funcionando como antes. Em algum momento ele recomeça, dá parada, as coisas ficam aí caminhando, porque estamos diante de uma situação que está a exigir reflexão, de analisar tudo que errado foi construído na sociedade, que tem provocado guerras, perdições, desigualdades, preconceitos, racismo, machismo, e que resultou no caso mais suicídio, todos esses horrores que estamos vivendo, que tudo fruto dessa sociedade de consumo sumida, essa sociedade que é extremamente competitiva. E quando começarmos a passar da competição para a cooperação, tudo foi uma nova dimensão. Talvez foi isso que eu estava pensando naquele momento da natação, quando estava pedindo, uma competição que não sentido. Quando, na verdade, o meu sentido ali é participar de situações em que pudéssemos exercitar a cooperação. Né? Então, por exemplo, na escola, forma aquele grupo de estudo, grupo de trabalho, etc. É justamente a forma do grupo é para que colabore com o outro, para que o grupo produza o melhor. Mas não é o melhor do que o outro, mas o melhor de cada um, de cada grupo. Né? Assim somos nós, temos que ser melhores nós mesmos. Temos que vencer a nós mesmos. Né? E para fecharmos esse nosso estudo, tem um outro versículo de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, em que ele diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus se coloca como vencedor. Ele nos apresenta como um vencedor, porque ele é um espírito puro, ele é Cristo planetário, e ele veio à Terra para nos transmitir o seu Evangelho. Então, o Evangelho do Espírito vencedor. E ele vai colocar isso de uma muito clara. Tenho-vos dito isto, ou seja, do conjunto que ele trouxe do Evangelho, que em mim tens paz. Ou seja, aquele que procura entender e ter a convicção do ensinamento do Evangelho, isso tudo entendido e praticado, espírito e verdade, vai entender qual a paz que Jesus está a nos oferecer. Porque no mundo de expiações e provas, sendo nós espíritos imperfeitos, nós vamos estar aflições. As aflições fazem parte do nosso processo evolutivo de resgate, de teste, e também do exercício das nossas missões, das missões que são colocadas em nossas mãos. Não importa o tamanho da missão, seja pequenininha, ela tem que ser valorizada e feita da melhor forma possível. Mas com isso tudo traz muito sofrimento, muito gaste. O que Jesus nos diz? Tem de bom ânimo. Ou seja, se desanimarmos, não seguir adiante. Ele diz sempre, levante e anda. Porque não adianta tropeçar, cair e ficar chorando no chão. E levantar-se adiante. Quem arrepender? Então, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Né? E aí, então, ele diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, eu passei por toda essa trajetória que vocês estão passando agora. E chegou ao ponto de venci o mundo. Então, é a mensagem que fica da reflexão de hoje,
ganhar ou perder com Jesus. E aí fazemos a outra pergunta, para encerrarmos tudo, para nós mesmos. O que estamos buscando? O que nós estamos construindo? Será que estamos ganhando ou perdendo? Aí isso é uma questão que nós examinamos e pensamos naquilo que vamos aprender quando voltarmos ao mundo espiritual após essa experiência encarnadora. E quando estamos em final de ciclo, ainda temos que prestar conta dessa trajetória de ciclo. Será que a gente consegue na regeneração? Então, esse é o grande desafio do momento para todos nós. E que a paz de Jesus seja com todos, agora e sempre. Muito obrigado, e seja graças a Deus. Muito obrigada, Cláudio, pelas suas reflexões, pela sua proposta de reflexão, né? É muito importante pensar sobre o ganhar e perder com Jesus. Realmente, precisamos amadurecer muito para essa compreensão. Obrigado mesmo. Então, vamos agora, mais uma vez, orar, sempre agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos, né? Agradecido por esses momentos, por esse alimento, né? Ouvir falar de Jesus, ouvir falar dos seus ensinamentos, estarmos com certeza envoltos às energias positivas dos amigos espirituais, nos alimenta, nos encoraja. Então, que tenhamos uma semana de intenso trabalho, verdade, mas de tranquilidade, cheia de esperança, cheia de realizações, com os pensamentos sempre voltados ao alto, nos lembrando sempre que não estamos sós. Muita paz a todos. Mais uma vez, o nosso agradecimento a Cláudio Munhões e uma semana de muita tranquilidade. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus.